Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Líria Silva. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como fazer a decopagem em vidros. Mas essa decopagem é diferente, pois ela é feita em tecido. A gente vai pintar o tecido e vai fazer a decopagem nos vidros. A pintura em tecido, ela se expande muito além de somente pintar panos de prato. Nós podemos também pintar em tecidos e aplicar em alguma superfície da nossa preferência. Podemos fazer assim alguma customização também pintando para fazer a parte decorativa. Muitas das minhas alunas pintam quadrinhos para decorar as suas casas. Podemos fazer a pintura de decopagem em vidros. Essa decopagem também pode ser feita em caixas. Podemos fazer também capas de agenda ou caderninho. No caso, esse eu ainda não terminei, mas a pintura em tecido ela se expande, ela não fica somente no tecido em si, no pano de prato, vamos dizer assim. Nós podemos expandir essa pintura colocando ela em vários lugares de nossa preferência. Quando eu comecei a elaborar essa parte técnica da pintura para fazer a decopagem no vidro, então eu fiz teste em 2 panos diferentes. Eu utilizei para esse vidro aqui o brim fino para poder fazer essa pintura e depois fazer a aplicação aqui no vidro. E para esse vidro aqui eu utilizei o tricoline para fazer esse de vaquinha e fazer a aplicação no vidro. Então, ó, o brim fino, ele é um tecido um pouquinho mais grosso, a trama dele é bem fechadinha e é bom para pintar. Eu gostei bastante do brim fino. É um tecido que eu já fazia jogo de cozinha, caminho de mesa, paninho para fogão e tudo mais. Esse daqui, ele é o tricoline. O tricoline, eu achei ele muito fininho, não gostei da desenvoltura do pincel para pintar o tricoline, eu achei que desliza muito, não é legal pra gente estar fazendo a pintura. Assim, particularmente eu não gostei de pintar no tricoline, eu gostei mais do brim fino. Tem também, que as minhas alunas utilizam aqui para fazer os quadrinhos, o percal. O percal ele é um pouquinho mais grosso que o tricoline e acaba sendo um tecido bom também e de valor acessível para fazer esse tipo de trabalho. Então o percal também é um tecido bom. E algumas das minhas alunas, quando vão pintar os quadrinhos também, ou até mesmo joguinhos para cozinha, elas utilizam o algodão cru. Esse eu não tenho a amostra para mostrar para você, mas também é um tecido muito gostoso de pintar, a gente já utilizou aqui no curso de pintura. Mas desses todos que eu disse, eu gostei mais do brim fino para poder fazer essa aplicação. Mas aí é uma questão de identificar com a matéria-prima. Eu gostei desse, mas talvez você goste mais de pintar nesses outros que eu falei e você pode estar utilizando também. Na minha casa eu tenho um vidro que foi feita uma pintura no próprio pano de prato, mas o pano de prato depois ele apresentou um defeito, mas eu tinha gostado da pintura. Eu fiz a preparação do tecido, recortei e fiz também uma decopagem com aquela pintura no tecido de pano de prato e também deu muito certo. Então assim, é uma questão de teste, é uma questão de você conhecer o produto que você está trabalhando para você fazer as aplicações necessárias. Nesse vídeo eu não vou ensinar a pintura em si, pois a pintura você pode pegar uma de sua preferência. O importante é você escolher o tamanho que vai caber no vidro, né? Para fazer a decopagem depois aqui no vidro. Então é importante que você meça o espaço que você tem no vidro, o espaço que você quer trabalhar de lateral, para que você possa fazer uma boa pintura e que fique um trabalho legal. Eu vou passar uma medida que eu utilizei, mas quando você for fazer, você pode fazer maior ou menor. Para essa pintura que eu fiz para mostrar, para fazer a demonstração para vocês, eu tenho aqui na vertical,
eu tenho 13 centímetros e na horizontal eu tenho 19 centímetros. Eu vou fazer a preparação desse tecido com termolina, vou passar 2 demãos e vou deixar secar. Passa a primeira demão, deixa secar, depois passa de novo e deixa secar novamente, para depois a gente fazer a preparação com a cola e assim fazer a aplicação aqui no vidro. Aí depois eu vou recortar essa borda que está aqui e vai dar o tamanho que eu preciso aqui no meu vidro para fazer a aplicação. Com a minha pintura já pronta, como eu mostrei para vocês, eu vou pegar aqui a termolina leitosa da Acrylex, um pincel da Condor, esse de cerdas maiores, esse daqui é um 456 de número 14. Eu vou fazer a aplicação da termolina e vou deixar secar. Vou mostrar para você. A função da termolina aqui no tecido é criar uma impermeabilidade. O tecido vai ficar impermeabilizado e quando a termolina estiver seca, com as 2 ou 3 demãos, depende do tecido e do trabalho que você vai fazer, ele não vai desfiar quando a gente recortar. Então, a gente vai pegar a termolina e vai fazer a aplicação sobre toda a extensão da pintura. Nós vamos espalhar a termolina sobre a pintura, ultrapassando aqui a parte que eu fiz de moldura. Eu fiz uma moldura, que é esse trabalho aqui ao redor da pintura, para ficar mais bonito quando eu fizer a aplicação. Então, nós vamos aqui espalhar a termolina. Então, aqui já passei a termolina, o tecido ele fica bem molhado e vou colocar para secar esse tecido e depois que ele estiver totalmente seco, eu vou vir e vou passar mais uma demão para garantir que fique bem impermeabilizada a peça. A primeira demão de termolina já secou, o tecido já fica um pouco durinho, então agora a gente vai passar a segunda demão. Da mesma forma como foi passado da primeira vez, vamos passar em torno de toda a moldura, de toda a pintura. Depois que você aplicar a segunda demão de termolina na parte onde está a pintura, pode virar também do lado avesso, para garantir ainda mais que vai ficar bem impermeabilizado. Já passei as 2 demãos de termolina e ela já secou. Aí o tecido ele fica assim, ele fica durinho, ele fica engomado, né? Vamos dizer assim. Aí agora a gente vai recortar em torno aqui da moldura. Assim a pintura já está recortada, pronta para aplicação. Se você perceber que aqui está desfiando, você passa mais termolina e deixa secar novamente. Porque a função da termolina é não deixar desfiar o tecido aqui nas bordas. Sem a termolina ele desfia, fica puxando o fio. Quando a gente passa a termolina, não desfia. Com a nossa pintura já preparada, agora a gente vai preparar o vidro. Então, a gente vai pegar, vai limpar ele com o álcool. Para tirar poeira, alguma coisa que tiver no vidro. Vamos limpar a tampa também, que depois vai ser feito um trabalho na tampa. Daí a gente vai pegar o vidro e vai olhar. Um lado do vidro tem aqui 3 pontinhos.
E do outro lado aqui tem os números, né? Que geralmente esses vidros aqui são vidros recicláveis, né? Era de palmito. E a gente vai escolher aqui o lugar que tem os 3 pontinhos pra gente estar trabalhando. Uma coisa que a gente tem que observar é a divisão do vidro, ó. Ele tem a divisão dos dois lados, que é essa linha. Dos dois lados ele tem a linha. Então, a nossa pintura, a nossa moldura, ela tem que ficar entre as duas linhas. Eu não posso colocar aqui no meio da linha que vai ficar feio. Para o vidro não ficar rolando, eu vou colocar um pano aqui em cima da mesa. Então, primeiramente, eu vou vir, sem ter colocado a cola ainda na minha moldura, eu vou vir aqui e vou medir os espaços para ficarem iguais. Sempre tendo como referência a linha. Para não ter perigo de, na hora de vir colar errado, eu vou fazer uma marcaçãozinha com caneta permanente, que depois eu posso remover a marquinha dela com álcool. Então, eu vou centralizar e vou fazer um pontinho de cada lado, que é o limite aonde vai ficar colada a moldura. E isso eu posso fazer também na parte de cima aqui. Eu vejo, centralizo muito bem, né? E marco também, para não ultrapassar esses 2 limites aqui. Aí eu sei que a minha pintura vai ficar nesse espaço. Agora, com o auxílio aqui de uma escova e de um pincel, eu vou passar as colas. Então, vou virar a minha moldura para baixo, a pintura virada para baixo. E vou preparar a parte de trás aqui para criar a camada adesiva. Eu gosto de passar cola permanente primeiro, para ajudar na fixação. Por que eu gosto de usar a cola permanente? A cola permanente é aquela que a gente usa para preparar a tábua para pintura. Ela é uma cola pegajosa que mantém o pano preso durante a pintura. Quando eu passo a cola também aqui no meu trabalho para fazer a decupagem, ele ganha uma aderência maior quando eu coloco a cola branca por cima para ficar preso no vidro. Então, eu gostei de fazer dessa forma, eu achei que garante mais a colagem da decupagem de tecido sobre as superfícies. Então, eu vou pegar aqui um pouco, vou passar com a escova, porque a cola permanente, ela é uma cola que acaba danificando o pincel. Então, a gente utiliza, assim, a escova, que quando a escova já estiver gasta, a gente joga lá fora. Então, eu vou passar um pouco, priorizando sempre as pontinhas, né? Para que fique bem adesivo. A função dessa daqui, pra mim, é fazer a parte adesiva. Utilizo um papel por baixo para não sujar a mesa. Passem todas as bordinhas, tá? Pra ficar bem adesivo. Essa é a forma que eu elaborei pra mim fazer essa arte. Mas pode ter outras pessoas que fazem de outras formas, de outras maneiras. Mas essa é a maneira que eu me identifiquei, que eu gostei. Então, depois que eu passo a cola permanente, aí eu vou passar cola branca por cima. Depois que eu passei a cola permanente, agora eu vou passar cola branca. Essa minha cola branca é a que o pessoal utiliza para trabalhar com biscuit. Então, ela é mais concentrada, ela não é mole igual a escolar. Eu prefiro ela para esse tipo de trabalho. Então, eu vou passar em toda a região que eu passei a cola permanente. Sempre priorizando as bordas para não ficar, para não descolar depois. O tecido é grosso, é bom por causa disso, que não vai ficar passando pro outro lado da pintura. Depois você tira todos os excessos, deixa a cola bem uniforme.
Daí a gente vai pegar a pintura, vai colocar o pano aqui novamente, para que o vidro fique parado, não fique rodando na mesa. Aí a gente vai virar a pintura e vai naquelas marcações que a gente fez inicial. E a gente vai colocar o trabalho. Com o trabalho colocado, a gente vai, com o auxílio de um paninho, passar por cima aqui da pintura, um paninho limpo, tá? Pra remover todo o ar. É a mesma coisa de fazer decopagem com papel. Segura firme para que o tecido não ande por conta da quantidade de cola que tem por baixo. E passa o paninho tirando todo o ar. Não pode ficar ar, porque se ficar ar vai fazer a bolha e não é legal. É a mesma coisa de fazer decupagem com papel. Não pode deixar bolha de ar. E cuidado para o tecido não andar, porque pode andar também, né, do local que a gente colou. Então tem que segurar firme e passar o pano para tirar o ar. Aí você vai pegar, colocar o vidro assim de ladinho e vai virando ele e vai observando se não ficou ar no vidro. Se tiver ficado, você vai esfregando o paninho para tirar. E garanta também que todas as bordas fiquem bem fixas, que não esteja nenhuma pontinha levantando. Isso é muito importante para garantia do trabalho final. Aí depois que secar, a gente vem e limpa essas bordinhas aqui que fica suja. Aí a gente faz uma limpeza. Com a decopagem de tecido já pronta, nós vamos impermeabilizar a peça, passando verniz geral. Eu gosto de utilizar esse. A gente vai pegar um pincel de cerdas macias. Pode ser um pincel desse aqui, ou 486. Pode ser um pincel 421 também, que é de cerdas macias. Outros pincéis dessa forma assim, que esteja com a cerda macia. Aí você vai passar o verniz. Pega o verniz e vai passar em cima de toda a parte da pintura. Garantindo assim que depois o cliente possa limpar esse vidro, passando um pano molhado para remover poeira, né? Então, o verniz ele garante o trabalho final. Depois que você passar o verniz aqui em cima da peça, você pode pegar um pouquinho de verniz e passar bem na borda aqui, entre a decopagem, e pegando também, fazendo uma borda aqui no vidro. Isso vai garantir ainda mais o trabalho. Aí você passa dessa forma, ó, fazendo uma bordinha aqui no vidro. Passa bem delicadamente, para não sair muito, né, para fora, para que fique bem trabalhado. Como ele é transparente, não vai nem aparecer. A peça vai ficar com um brilho muito bonito e vai ficar impermeabilizada. Enquanto o verniz do vidro seca, nós vamos preparar a tampa. Para a tampa, eu peguei aqui um pedaço de tricoline que combina com o trabalho do vidro. Eu passei uma costura criativa aqui na borda. Eu acho que esse aqui é o ponto festonei, recortei. Mas caso você não tenha, você pode passar na overlock. Ou ainda assim, se não tiver overlock, pode passar a termolina também, deixando o paninho pronto para recortar. É uma opção para quem não tem a máquina para fazer o acabamento da borda. Nós vamos pegar a tampa e vamos trabalhar da mesma forma como foi trabalhado no vidro. Eu vou passar a cola permanente para criar a camada adesiva.
Passei uma camada de cola permanente e agora eu vou passar um pouquinho também de cola branca. Não coloca muito excesso para não passar para fora do tecido, tá? Procura deixar bem espalhado, sem excesso. Aí nós vamos pegar o tecido já preparado, virar ele, pegar a tampa, colocar bem no meio, centralizar. Aí você vai virar, né, pegar a tampa, colocar no vidro e vai trabalhar a colagem. Depois que tiver coladinho aqui, aí eu vou pegar aqui agora um passa-fita e vou passar aqui em torno. Já passei uma fita aqui no passa-fita. Esse passa-fita é prensado, não tem necessidade de ser de algodão, porque não vai ser lavado, né? Então, pode ser desse. Eu vou centralizar aqui no meio do desenho e vou iniciar a colagem com a cola universal. Então, eu vou colocar a cola universal aqui por cima, onde tá a fita de cetim, para fazer a colagem. Aí eu passo aqui na borda. Quando chega aqui nessa parte, eu vou dobrar a pontinha que tá sobrando pra dentro, pra ficar um arremate legal aqui. Fixa bem. Coloca um pouquinho de cola aqui também, para o arremate. Segura um pouquinho. Depois aqui no lugar onde foi feito o arremate, eu vou pegar um lacinho de fita de cetim. E vou colar bem em cima do arremate aqui. Também tô colando com a cola universal. Mas você pode colar com cola quente também, que também dá certo. Mais um pouquinho. Para ficar ainda mais bonita, eu vou colocar essa pedrinha aqui e vou colocar com Tec Bond. Coloca um pouquinho de Tec Bond e segura.
Vai ficar dessa forma, daí eu vou vir aqui e vou cortar a fita que fica do tamanho aqui do barradinho de tecido. E depois vou queimar as pontinhas para não ter perigo de desfiar. E assim fica finalizada essa arte da decopagem de tecido em vidro. Se você quiser, depois você pode colocar alguns acabamentos, como foi feito nesse daqui, que eu coloquei essas pedrinhas ou perolazinhas também, que fica muito bonito. Se você quiser passar um perolado em torno de toda a moldura também pode, aí fica a critério da criatividade de cada um. Espero que tenham gostado dessa dica. Curte, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e, se não é inscrito no meu canal ainda, inscreva-se. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.